E agora entramos para o tempo de debate e eu convidava o José Vítor para se juntar a nós à mesa e também todos os oradores deste painel que voltem para a mesa e eu penso que eu modero o José Vítor depois e ele modera o debate. Boa tarde a todos, são 17h39. Segundo o programa, devemos acabar às 18h30. Vamos tentar ser disciplinados. É sexta-feira, temos um fim de semana grande pela frente. Vocês tiveram um dia inteiro de trabalho e a gente também está um bocadinho saturados. Eu não vou fazer nenhuma intervenção, estou aqui só para moderar. E queria sugerir, todos os oradores já fizeram as suas intervenções, portanto, o debate é mesmo para interagirmos com a audiência e eu queria desafiá-los desde já a começarem a fazer perguntas. Não se trata só de fazer perguntas. Podem fazer comentários, podem fazer críticas, aquilo que entenderem, mas não podem fazer discursos, não podem fazer intervenções. Se quiserem fazer uma intervenção, têm que falar com os organizadores desta sessão e pedirem-lhes para serem convidados para o ano que vem. Isso é que são as intervenções. Portanto, daí assim, podem fazer comentários, não se trata apenas de fazer perguntas, podem fazer comentários, podem criticar à vontade, e as críticas são bem-vindas, as intervenções que aconteceram aqui, mas trata-se de dar um arranque para uma discussão. Por favor, levantem o braço, identifiquem-se, digam o vosso nome e alguma coisa que os identifique. São alunos, são professores em que área de trabalho, aquilo que entendam que os identifica melhor. Portanto, sejam diretos, claros, sucintos e tenham a palavra quem tem o microfone. Muito obrigado, boa tarde e parabéns pela iniciativa. Gostei muito de ouvir estas taxas. O meu nome é Pedro Gazena, sou professor de matemática no técnico. A minha área não é esta, mas tenho interesses pessoais em várias destas coisas. Aliás, como todos nós, não é? Quando eu for ao fundo, nós estamos todos no mesmo barco. Eu tinha uma observação, um pormenor. Se fala muito de energia, e por várias razões estou atento a uma área que é sempre um bocadinho menos falada, que tem a ver com a agricultura, que foi falada aqui. De manhã foi falada como vítima das alterações climáticas. A agricultura é uma contribuidora para as alterações climáticas, como a doutora Mónica falou, é um quarto do equivalente de efeito de estufa para a agricultura. E eu só queria falar de uma coisa, que é, ela tem toda a razão quando diz que há razões sociológicas, há essas razões para o consumo da carne, é difícil baixar o consumo. Bem, uma dessas razões é uma crença falsa, e que ela mencionou aqui, e que eu queria corrigir. O consumo de carne não é necessário. Aquela ideia de que é necessário comer ingerir alguma carne, de facto, é falsa. E se você ingerir um bocadinho, pode ser um bocadinho. Não é necessário, e muito menos na quantidade brutal que... Muito obrigado, já percebi. Acho que já conseguimos perceber todos. Vamos recolher várias intervenções, em princípio 3. Se a próxima for muito longa, ficamos pela... Não há mais, ninguém mais quer. Sou candidata. Olá, boa tarde a todos. Chamo-me Lúcia Fonseca, faço parte do CCM, portanto, do Centro de Investigação de Alterações Climáticas. Fiz parte também do projeto Climadade Local, onde fizemos os workshops com stakeholders. Queria só reafirmar a questão, de facto, do trabalho com o setor da agricultura, onde, de facto, é aquele que nos dá mais percepção de algumas das alterações climáticas que já se sentem. Relativamente à questão da produção de carne, também uma das questões, por exemplo, nós trabalhamos a adaptação às alterações climáticas,
Referimos muitas das vezes também na zona do Alentejo os problemas que existem da erosão, do encabeçamento do gado, portanto o gado bovino, da produção do gado bovino, e no contacto direto com os agricultores, muitos deles referem precisamente que é a questão da sustentabilidade do negócio. Portanto, eles continuam a produzir gado bovino porque é aquilo que lhes dá sustento. Apesar de, neste momento, já terem muita dificuldade em conseguir água, portanto, para o gado. Portanto, eles não têm, neste momento, água. Na zona, por exemplo, de Mértola, eles... São... Sim. Depois, relativamente à questão dos painéis solares e dos grandes parques de painéis solares, também é referido... Desculpa, eu não percebi a parte das vacas. Não sei se alguém disse. A parte das vacas é que eles... Onde é que quer chegar? Quer chegar a que eles continuam a manter a produção de gado bovino, portanto tem mercado para o gado bovino, apesar de todos os problemas que existem na questão da erosão do solo, a questão de produzirem mais, emitirem mais dióxido de carbono, portanto tudo isso, mas eles ainda continuam a querer a produzir gado bovino, portanto tem mercado, vendem. O problema tem a ver com os incentivos negativos do mercado, é isso? Sim, digamos que sim, apesar de não terem neste momento água, têm alimento, porque têm alimento para o gado, eles podem comprar a forragem, não têm água. Pronto. Acho que isto é um problema. Segundo ponto, a questão dos painéis solares. Como não vejo braços levantados, tenho a oportunidade de fazer a segunda intervenção. Era só uma questão muito simples, tem a ver com os grandes parques de painéis solares. Penso que as pessoas ainda não estão bem, portanto, todos são muito reticentes a ver grandes parques de painéis solares e era só isto que eu queria dizer. Portanto, é o seguinte, acredito na produção, na nossa capacidade em Portugal para fazer produção solar, é uma oportunidade, mas de facto há aquela questão de onde é que vamos os colocar. Pronto, era só isto que eu queria referir. Acho que as pessoas ainda não estão conscientes. Portanto, fala-se muito da microprodução, mas grandes parques de painéis solares, acho que ainda há uma certa reticência relativamente a isso. Pronto, era só isso que eu queria. Obrigado. Mais uma questão aqui à frente e vamos ficar por aqui nesta ronda. Eu espero que tenha um microfone, por favor. Eu tenho uma questão que... Pode identificar-se, por favor. O meu nome é José Osório, eu trabalhei até pouco tempo na REM de uma forma mais ativa e neste momento passei a pré-reforma porque negociei uma situação que tinha a ver com... Não nos dê mais perguntas. Tinha a ver com inveja. Tinha a ver com questões que para prosseguir o meu trabalho não era possível na forma como eu estava enquadrado. E eu queria fazer uma intervenção que tem um bocado a ver mas não pode, só pode também um comentário que tem a ver com a intervenção do Nuno Brito Jorge e que me parece que é de todas as intervenções a mais o figurino mais diferente e ao mesmo tempo a mim pessoalmente parece-me o mais prometedor, porque é aquele que vai buscar os cidadãos para tentar colocá-los no centro e a partir deles movimentar uma transformação. Ideias, expectativas, incertezas há muitas. Se através da participação dos cidadãos pode fecundar e dinamizar uma democracia, uma participação democrática na mudança da economia, se não for por aí, eu tenho muita dificuldade em ver que as coisas se possam transformar. E, portanto, isso liga-se com as dificuldades que eu senti em desenvolver um trabalho que não teve saída na minha empresa, porque também não havia, do lado dos cidadãos, penso eu, um despertar suficiente para os problemas que estavam em jogo. Muito obrigado. Passo a palavra aqui para este lado. Vamos começar pela Mónica Torminga. Precisamos de carne. Vai ter carne hoje à jantar. É assim, eu não me vou meter nessa discussão se é necessário ou se não é necessário. Acho que o que eu estava a tentar dizer é que há discursos
nomeadamente dos nutricionistas de médicos, que em determinadas circunstâncias é necessário carne, nomeadamente carne vermelha, que é ainda por cima aquela mais complicada do ponto de vista ambiental. E em situações muito pontuais, por exemplo, um dos discursos que foi veiculado é que com a questão da crise económica houve uma série de famílias que começaram a ter dificuldades e carências nutricionais, e uma delas era a falta de capacidade de comprarem carne, e isso trazia uma série de problemas, nomeadamente níveis de ferro baixo e outro tipo de nutrientes também baixos. É um discurso. Ou seja, não vou ser eu aqui a dizer se é necessário ou se não é necessário. São discursos que correm. Outro discurso importante, nomeadamente do ponto de vista mais da medicina. Pessoas que têm, por exemplo, uma questão qualquer como a apendicite, em que é necessário começar a mudar radicalmente a sua dieta alimentar e é preciso níveis de ferro mais altos. O conselho do médico foi, por favor, comece a comer mais carne vermelha. Ou seja, há aqui uma série de discursos veiculados, nomeadamente pelo conhecimento médico e nutricional, em que em algumas circunstâncias é importante ter acesso a carne. Portanto, não vou ser eu aqui a dizer se é necessário ou se não é necessário, porque as necessidades, elas próprias também se vão modificando com a sociedade e a própria sociedade vai construindo as suas necessidades. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer. Ainda continuando com a carne, temos aqui a questão das vacas, levantada pelo Lúcio Fonseca. Não sei se alguém quer responder a isto. Sandro, eu acho que uma questão económica, talvez o Sandro Mendonça queira meter o dente. A questão é que, apesar das dificuldades, da escassez de uma série de recursos necessários para a produção, há uma enorme função desta produção que tem, no entanto, que está na mesma quantidade de problemas ambientais. E de facto eu acho que esta questão até se pode generalizar. Penso que acontece que há uma série de mudanças que todos nós consideramos, os especialistas consideram e os cidadãos consideram que são necessárias. No entanto, nós não vemos no mercado incentivos para elas terem lugar a curto prazo. Portanto, estamos de acordo que daqui a 50 anos devemos estar a fazer determinadas coisas, mas, no entanto, não vemos incentivos neste momento para elas acontecerem. Portanto, há algumas distorções que são introduzidas pelo mercado neste momento e que vão no sentido contrário àquilo que parece ser inconveniente. Não sei se querem abordar a questão. Obrigado, Vitor. Bom, em relação a esse problema que tem a ver com a reconversão de uma bolsa de operadores, né? da economia que estão trancados numa atividade para a qual não vem outra solução. Não é? Pronto, que comentários é que a gente pode fazer esse comentário? É que isto é típico de situações de beco sensível, em que se continua a fazer algo que pode não ter saída a longo prazo. Não é? Só faz lembrar agora neste momento é aquela questão da Ilha da Páscoa, não é? Em que quando lá chegaram os exploradores viram que estava tudo desabitado, alguma daquelas grandes estátuas de Monrai ainda na pedreira, e o que aconteceu foi que aquela civilização micro-localizada por simplesmente ter demasiado sucesso naquilo que fazia bem, até que deixou de conseguir reproduzir aquele modo de vida. Em relação ao Alentejo, eu apresentei aquele caso do Cebal, que foi basicamente uma instituição inventada à margem de qualquer instituição de ensino superior público, à margem do Politécnico, por exemplo, e o que eles estão a fazer é um conjunto de trabalhos de investigação aplicada. Eu diria que é mais do que investigação aplicada. É a investigação que a gente vê resultados, Vitor, sempre vê. E depois vemos que é mais do que aplicado porque não é conservador em relação à pequena extensão que se faz do paradigma pré-existente. O que eles estão a fazer é mudar algumas circunstâncias em que alguns recursos e alguns materiais podem ter uma nova utilização. No caso que está a falar, que é basicamente
uma manifestação daquilo que o Alentejo sempre representou para a economia portuguesa. Era uma planície de plantação extrativa. Até as pessoas eram exploradas desta maneira, de massa. Até que deixou de conseguir dar algum rendimento, e parte da invasão do centro tem a ver com isso, não é? Tem a ver com o acesso a cereais ou a matérias que são extraíveis de grandes extensões. Não é? Em relação a isso não consigo dizer muito mais. Obrigado. Temos agora mais uma questão da Lúcia Fonseca quanto à localização dos painéis, outra questão levantada com José Osório. A Lúcia, se percebi bem, não quer que o sítio onde costuma passar férias fique cheio de painéis solares. Eu concordo consigo. Vamos ver, Jorge. É engraçado ter tocado nessa questão, porque é um dos princípios que nós defendemos, é claramente não utilizar terreno que pode ser produtivo para colocar painéis solares. Uma das coisas que mais angústia me causa é todas as viagens que faço por Portugal, ou quando sobrevoo de avião, ou quando vou no comboio, vejo a quantidade de telhados que há disponíveis para aproveitar o sol. Acho que não precisamos disso. Foi bom ter acontecido, vai acontecer de certeza, provavelmente porque vamos precisar de escala e há condições de mercado para isso acontecer no curto prazo, mas de facto não faz parte daquilo que nós defendemos, sabendo que existe na mesma um potencial enorme para a energia solar, e basta pensar naquela estatística que cobrir todas as estradas dos Estados Unidos dá para produzir 3 vezes o consumo dos Estados Unidos. Então, só as estradas fazem isso, quanto terreno é que eles tenham de área bruta enquanto país. Então, estamos totalmente em linha quanto a essa visão. Quanto ao que disse o José Osório, só posso agradecer e dizer que teria todo o gosto em que conversássemos para conhecer também um pouco do trabalho que estava a fazer e ouvir a sua opinião em relação ao que o Copérnico pode fazer e quem que acha que podemos eventualmente colaborar. Obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Já temos jurados. O meu nome é Noemia Simões. Eu queria apenas fazer um comentário, pergunta, que é: parece-me que há uma contradição muito grande entre aquilo que disse este colega da Copérnico sobre o papel dos cidadãos e toda a possibilidade que têm de construir a mudança através de pequenas iniciativas. Isso também foi corroborado por outra senhora, que foi a Mónica, que até apresentou o esquema mostrando a ligação entre o nível mais local, os nichos, o nível meso e depois o macro, e a exposição do último conferencista, que diz que as classes médias e a democracia vão ser arrasadas, pronto, e tem uma visão mais catastrófica, mais pessimista. Eu gostava de vos ver debater um bocadinho estas visões. Obrigada. Muito obrigado, acho que é uma boa sugestão. Mónica e eu vamos afastar-nos. Há uma coordenação. Não se pense, e eu peço isso a todos que me ouviram, não se pense por um segundo que a saída dos combustíveis fósseis vai ser pacífica, soft, fluida. Ela vai ser brutal para todos. Nessa consciência, pelo menos a mim, não me passa pela cabeça defender que se vai ser violenta, então é melhor não a ter. É melhor continuarmos mais 100 anos com os fósseis. Até ao colapso final. Em termos societários, em termos de globo, etc. Para mim é óbvio que essa transição deve ser feita. Mas, infelizmente, também é óbvio que ela vai ser violentíssima, como já está a ser violentíssima.
Dito isto, se há contradição, não vejo absolutamente contradição nenhuma. Uma razão é que a sociedade, como nós a conhecemos, ela vai ser destruturada, ela vai ser completamente diluída. E vai ser preciso recriar novos mecanismos, e esses novos mecanismos societários, de sociabilidade, de partilha de interesses, de objetivos, de vivências, exatamente passa por experiências desse tipo. Nós vamos ter que recriar. O que vocês fazem é internet da energia. E um dia farão, em pleno. Isso implica que a estrutura vigente, que é anti-absoluto, e por isso as ditaduras, os regimes autoritários, não são compatíveis com a internet, em que os cidadãos comunicam entre si livremente e comunicam com o exterior livremente e que os sexos falam entre si. Tudo isto não é tolerável dentro de uma determinada lógica que exatamente se antagoniza com essa pulverização das pulsões que vai ser a energia. Eu não estou a falar da próxima geração. É aquela que nós todos que estamos aqui nesta sala vamos viver dentro de 5, 10, 15 anos. O que existia na Primeira Guerra Mundial, no início, em 14, não tinha nada a ver com o que 5 anos depois existia no globo. Os grandes impérios europeus todos se desmoronaram, se pulverizaram. As classes sociais reestruturaram-se de forma drástica. As mulheres entraram no mercado de trabalho pela primeira vez, em substituição dos homens mobilizados. Aqueles 4 anos viraram do avesso, não havia cargos antes. Contavam-se pelos dedos. A sociedade estava motorizada 5 anos depois. E o tempo hoje, ele voa. É 1000 vezes mais rápido do que foi no passado. Portanto, não tenham dúvidas que irão assistir nos próximos anos a mutações na vossa vida pessoal, na vossa vida societária, enormes. E não é preciso passar por aqui conflitos militares e sangue derramado, bombas e por aí fora. Há maneiras muito mais sofisticadas de fazer a guerra. E elas estão a ser usadas diariamente. Nós estamos em guerra do ponto de vista social, do ponto de vista económico, diariamente. Não sabemos quem nos ataca. Mas podem ter a certeza que quem ataca sabe perfeitamente quem é que está a atacar. Experiências como a vossa, elas não são boas. Elas são absolutamente imprescindíveis porque dessa cacofonia, dessa situação que não é catastrófica, é uma transição, um nascimento, é das coisas mais traumáticas que há. Eu tenho muitos cães, tenho só cadelas, e já tive dezenas e dezenas de ninhadas. O nascimento é uma coisa de uma violência extrema. Extrema. Mas nasce-se depois disso. Vou só usar o tempo para também por concordar que não acho que haja nenhuma divergência de opiniões. Pelo contrário, acho que há uma forma, acho que a divergência é mais na forma de mostrar e na violência como pensamos que vai acontecer. Então, focando mais no setor energético e com menos contexto histórico do que o professor Batista Coelho,
nós estamos num setor em que, de facto, todas estas coisas vão mudar e é para isso que nós estamos a trabalhar e é para aí que nós queremos caminhar. Que é um setor que necessita, urgentemente, de mais democracia, de mais foco no cidadão, mas, em geral, de mais democracia. E se há coisas que vão mudar, não sei se são as classes médias e aquilo que referiu na pergunta que vai mudar, mas, de facto, vai ter que haver uma mudança da forma de funcionar em vários sentidos, no sentido da eficiência, da produção, da tecnologia, mas também da distribuição da riqueza. Também não tenho nenhuma dúvida que fazendo do setor energético um mundo também de classes, estas classes vão ser alteradas, ou pelo menos é para isso que nós lutamos, uma travadinha ao futuro, mas o que nós queremos é que elas mudem de facto, e já há um bocado falou-se que a energia é cara. E se calhar a energia é verdade, até é cara, e há pessoas que acham que é um bem comum. Talvez também seja verdade que estão a exagerar. Mas, por outro lado, também é verdade que chegamos ao fim do mês e a maior parte das pessoas custa menos ausentes, que são os incumbentes do sistema, em grande parte. Há muitos que fazem um bom trabalho, depois é aquela questão da informação. Os comercializadores da eletricidade, por exemplo, quem toda a gente associa os males da eletricidade, são provavelmente quem mais sofre no meio de todo o setor, porque têm que lidar com margens mínimas, com negócios que só vão funcionar quando forem escalas gigantescas, e isso é uma das dificuldades com que nós nos estamos a debater na Copérnico. Nós com 2.000 clientes não vamos ser viáveis, se formos só comercializadores. Com 5.000 também ainda não vamos ser viáveis, provavelmente. Só quando formos 10.000 ou 20.000 clientes de eletricidade é que somos economicamente viáveis. Mas, entretanto, toda a cadeia, desde a produção até ao cliente final, gera lucros milionários. E eu não quero com isto dizer que sou a favor de que se tornem públicas estas entidades, mas temos exemplos na Europa e exemplos em Portugal das pessoas assumirem estas responsabilidades em que os lucros gerados são reutilizados nas próprias pessoas. Pareceu uma linguagem corporal que não queria falar da produção de energia em particular, queria só comentar um bocadinho as palavras do Mário. Eu acho que existe, acima de tudo, complementariedade. E é um bocadinho como o slide da Mónica. É de cima, é de baixo, é do meio, e estamos todos aqui numa grande dinâmica e vai ser, de facto, uma grande cacofonia para onde é que nós estamos indo. Acho que estamos num momento de transição. Só que eu não gostava de lhe chamar guerra. Eu queria chamar um sistema de transição muito forte. E, de facto, as transições, se calhar não há transições softs, mas pode haver transições um bocadinho menos violentas. E é, se calhar, aí que entra toda esta parte de baixo, digamos, do slide da Mónica. Toda essa parte de baixo entra nessa ideia de que a transição pode ser menos violenta do que seria se fosse mais abrupta. Mas, embora eu perceba toda a questão geopolítica que o Mário fala, não queria chamar mesmo guerra, porque eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer. O Mário diz que quem está a atacar sabe, mas eu acho que se calhar não sabe. É aquela ideia de que o Pentágono quase que agora investe mais nos sociólogos do que nas armas, não é? Ele quer saber como é que as pessoas e como é que as sociedades funcionam. E isso é mais. Isto tudo isso é mentira. O Pentágono não deve. Eu li uma vez que o Pentágono tinha aumentado, num jornal, não é científico, tinha aumentado muito o financiamento a universidades que estudavam Sociologia e Ciências Sociais. Assim é essa ideia. Mas a ideia é que, de facto, é isso que nós precisamos de saber. Mas resisto à guerra. Como não vejo baixo, eu vou dar a palavra de novo, que acrescentava só, agora que eu já comecei a falar, mas já está inscrito. Vamos dizer só para enriquecer aqui assim, a discussão com mais uma ideia. De facto, a ideia que Mário Batista Coelho aqui traz é que estamos a assistir a uma transição, que é uma transição que põe em causa tudo, e portanto há entidades que têm imenso poder, que adquiriram imenso poder através de outros meios, e esse poder está a ser posto em causa e vai ser posto em causa.
Portanto, daí a ideia da transição violenta, sendo que violenta pode ter várias formas. Mas eu queria centrar um bocadinho a discussão e meter aqui assim, o COP21 também no meio. Na realidade, no COP21 foram definidos alguns objetivos consensualizados, aliás, algumas pessoas leram com muito otimismo as conclusões desta reunião, e aquilo que eu pergunto, e passo já a palavra ao Mário Batista Coelho, mas também pergunto aos outros membros do painel, é, considerando que há poderes que vão ser violentamente postos em causa, e que há poderes imperiais, ilimitados e que duraram gerações. Isto por um lado. Quais é que são os incentivos que existem neste momento para os Estados, para as empresas, para os cidadãos? Que incentivos é que existem para nós atingirmos aqueles objetivos que foram definidos pela Conferência das Partes, pela COP21? Que estamos todos de acordo que aqueles objetivos seriam bons. Era bom se a humanidade alcançasse aqueles objetivos. A questão é, hoje, porque a mudança começa hoje e o futuro começa hoje, quais é que são os incentivos, para além da pura boa vontade que nós todos podemos ter, quais é que são os incentivos para mudar de facto as coisas? Até tendo em conta, desta vez não passo o microfone, tenho emocionado, até porque estamos, de facto, a enfrentar, a afrontar poderes que são grandes e que têm uma tradição até de utilização ilimitada da violência. Isto é um facto. Não é? O Mário Batista Coelho não está a inventar essas partes, estamos todos de acordo. Quer começar? Quero. Se bem que a nível dos incentivos, eu preferia dar a palavra a alguns dos meus colegas de mesa, que eu tenho ideias sobre a COP21, mas provavelmente não são nem boas nem muito corretas. Preferia deixar de lado essa hipótese, considerando que ela é absolutamente crítica. Há um novo enquadramento, como é que o vamos utilizar ou não utilizar? Não. Que razões é que há para nós Exatamente. Mas se houver alguém que consiga fazer isso, eu preferia. Isso quer dizer a resposta. Queria só comentar duas coisas. Eu não sou católico. Contudo, o Papa, ele sabe perfeitamente que estamos em guerra. Já o disse, que eu tenha referenciado 5 vezes que o mundo está em guerra. Ele sabe perfeitamente o que é que está a dizer. Tem toda a razão. Estamos em guerra. Portanto, não há como evitá-la. Ela caiu-nos em cima. Porque estamos em plena transição. Quando pensamos, por exemplo, na guerra da Síria. A guerra da Síria tem a ver exclusivamente com o impedir pela comunidade sunita de que o Irão xiita, através do Iraque xiita, da Síria xiita e do norte do Líbano xiita, tenha um corredor de saída para o Mediterrâneo para levar o seu petróleo, o seu gás, para abastecimento da Europa via Mediterrâneo. Isso, para os defensores do petróleo, que são todos sunitas, é uma questão de vida ou de morte, que isso não aconteça. Desculpe, não quero interromper, mas diga só para não ficarmos convencidos que isto é apenas uma visão conspirativa sua. Bem, basta ver os mapas sobre a distribuição da comunidade xiita no Médio Oriente. Faz um corredor. A seguir, o Estado Islâmico, financiado pela Arábia Saudita e pelo Qatar, são dados públicos, há dezenas e dezenas de relatórios, dezenas, infinitos, sobre essa temática, e, por outro lado, pela Turquia, que é quem compra a totalidade do petróleo produzido pelo Estado Islâmico nas zonas ocupadas. Ele sai todo, o abatimento, o ataque ao avião russo na fronteira entre a Síria e a Turquia, pela aviação turca, foi um erro trágico
presidente da Turquia, isso tem a ver exclusivamente porque o que estavam a ser abatidos eram os 800 caminhões cisterna que diariamente vaziam o vai-vem entre as refinarias ocupadas pelo Estado Islâmico e a Turquia. E foi precisamente na zona ocupada por turcomenos, exatamente estão nessa zona da fronteira, que é a população síria, mas etnicamente e linguisticamente turcófona, mais corretamente dizendo, foi exatamente em pleno bombardeamento desses caminhões que foi em desespero porque é a família do próprio Presidente de Turquia que está a gerir todo esse processo. Foi abatido o avião, o que levou o Sr. Putin a congregar à volta dele uma nova síntese, um novo equilíbrio que estruturou em 10 dias, agregando Estados Unidos e França, sobretudo, e sob proposta francesa, o Sr. Putin aceitou que a coordenação dos ataques da aviação fosse feita pelos Estados Unidos. Ele concordou que os Estados Unidos coordenassem os ataques russos. Há gente muito inteligente. E, de facto, eu fico às vezes extasiado porque neste xadrez complexo há gente que pensa muito bem. E se é boa ou má é outro capítulo. E se é perversa ou malévola é ainda outro. Mas a verdade é que o que acontece são pedras de xadrezes rigorosíssimas, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Tem a ver exclusivamente com o South Stream e com o abastecimento de gás à Europa pela Gazprom. Porque os Estados Unidos querem esvaziar a Europa da Gazprom de forma a ter a Europa livre dentro de um ano, que é quando a exportação de cheio de gás vai começar pelos 5 terminais atlânticos de gás liquefeito nos Estados Unidos, que finalmente estão prontos para começar a exportar. Mas para isso é preciso que a Europa seja um consumidor, e atualmente ela não é consumidor, está a ser abastecida pela Gazprom a níveis obscenos. Os países do norte da Europa são abastecidos pela Rússia a nível dos 70%, 80% e 90%. A sua dependência energética chega a este nível. 80%, 90%. A Alemanha é 75%. Os Estados Unidos, ao criarem um conflito ucraniano, e foram eles que o criaram, o golpe de Estado de Laranja contra o governo, que eram os trastes, mas era democraticamente eleito na Ucrânia, pró-soviético, efetivamente foi montado, financiado, armado e com milhares de mercenários que lá estão a trabalhar, americanos. Isso para criar um conflito que cria uma tensão, desculpem, tal, que afasta a Gazprom da Europa. Porque ela tem que estar vazia para que a produção de gás entre americana. E, quando se falou aqui do Tratado Transatlântico, é disso que se fala. E porquê é que neste momento morreu o tratado? E praticamente é assente que morreu. Porque a lógica de expulsão da Gazprom também ela morreu. Essencialmente o que se tratava era de criar uma zona de livre câmbio para abastecimento integral de gás liquefeito americano à Europa. Desculpa, não quero deixar-me monopolizar a sessão. Mas o que eu estava a ver isso é que eu quando vejo esse tipo de descrição, parece-me que estou a ler de novo a Primeira Guerra Mundial. Isto parece de novo o confronto dos grandes poderes. Mas há algumas vezes deixou de ser. Não, exatamente, parece os grandes poderes, parece é o big game all over again, só que em vez de ser o petróleo, é o petróleo e o gás. Mas a minha questão, tenho uma questão muito precisa. Qual é o papel dos cidadãos? É que nós, a lógica da internet, a intervenção dos cidadãos, as iniciativas locais, a democratização, a internet, tudo isso,
o crowdsourcing, enfim, todas estas coisas dão-nos uma capacidade de acesso à informação, uma capacidade de intervenção muito maior. Mas na sua descrição, não há eu não vejo cidadãos em lado nenhum, só aos grandes poderes. Onde é que mete os cidadãos? Nos interstícios. E podem fazer alguma coisa, ou na sua opinião, Acho que isso é uma sim. boa tempo entre os grandes poderes e vamos ter uma Primeira Guerra E Mundial? voltamos àquilo que eu disse há pouco para o meu colega Vicença. Vamos assistir a uma derrocada de grandes poderes. E perante isso, o que surge são as estruturas organizadas dos cidadãos. É aquilo que irá estabelecer alguma ordem pacífica, solidária e coesa entre os cidadãos. Ok, isso é uma mensagem de esperança. E ao Sérgio, só para abordar a questão dos incentivos. Há incentivos para cumprir as metas do COP ou não há? Está toda a gente à espera que simplesmente nós sejamos bonzinhos e que empurremos as coisas nesse sentido? Tu não tens incentivos pecuniários diretos porque não tens um fundo que vá remunerar nada. Vai o mercado para aí. O redirecionamento das atividades existentes. Não é? O que tu vês naquilo que surgiu do COP foi sobretudo a ênfase na remoção de distorções nos preços. E 75% daquilo que foi a conversa sobre isso tem a ver com a remoção dos incentivos dados à produção de hidrocarboneros. Boa parte desses incentivos tem a ver com a não cobrança efetiva dos danos ou dos custos que têm a ver com as emissões. Ou seja, estamos a falar de mercados de emissões. Ou seja, 75% da conversa é a construção de mais mercados. Mais mercados têm a ver com transações de coisas que são de difícil estimativa. Não é? O que é que são os mercados? Não são entidades abstratas, mas muitas vezes são sítios muito concretos onde há informação suficiente para essa coordenação de negócios descentralizados, certo, Pedro? Mas essas câmaras de compensação onde ocorrem esses negócios são muito localizadas nos países ou nos pontos geográficos onde há capacidade para trading, onde há, sobretudo, capacidade para administração de tais volumes de Big Data. Qual é o incentivo que a gestão de uma cidade tem para mudar de uma forma radical o sistema de transportes? É uma cuidado. Muitas vezes. Grandes emissores. Eu não queria ir por aí, porque tu tens muitas vezes. Pode ser outro exemplo. Certo, tu tens muitas vezes há uma concorrência por alternativas, não é? E eu queria completar aquilo que eu estou a dizer, que vai ligar a um bocado ao debate que estava a ser feito agora. Tem a ver com bolsas de informação, Big Data sobre energia. Porque a remoção do locus do poder está a sair do subsolo para a nuvem. Porque os postos petróleos da manhã são a informação e os dados, certo? E quando tu dizes que os cidadãos estão bonitos, que agora podem comunicar entre si e estarem mais informados, que estás a dizer, pode ser visto o contrário, é que cada um de nós agora somos emissores de informação e tu não tens a capacidade para administrar e coordenar essa informação, porque tu estás dentro de um sistema permanente em que estão a jogar-te como uma peçazinha do xadrez entre Facebooks e Googles que administram quase toda a tua vida, o teu ciclo de vida dentro de uma nuvem que tu não sabes onde é que está, mas certamente alguns não alcanças, ou não vais, tá? Em relação aos incentivos, repara no que está a acontecer na China. É uma questão de vida ou de morte para o regime tirar o smog das grandes cidades. Pá. Certo? Portanto, tu não precisas de incentivos do mercado quando tens um incentivo que é mais do que o mercado, tem a ver com vida ou de morte do regime. Ao mesmo tempo, o que está a acontecer não é apenas a negociação dos Estados Unidos que querem controlar o Pacífico por via de armar todo um anel de amigos do Pacífico, né, para chegar até a China antes que a China faça isso. E no Atlântico a mesma coisa, tem a ver com as costas de retaguarda dos Estados Unidos, não é? Mas ao mesmo tempo, tu vês com a vertebração da Eurásia, o plano das botas da seda,
Estás a ver? É uma contra-resposta a uma resposta que não tinha sido dada ainda porque não tinha havido uma ação para responder. Bom, parte do que nós temos a ver aqui é, novamente, a ideia de grandes fluxos de informação, grandes rotas de mercadorias, grandes infraestruturas, essas sim, por exemplo, o banco Exato. Estamos a falar aqui das primeiras decisões que acabam de ser tomadas este mês para 3 grandes projetos. Estes 3 grandes projetos têm a ver com criar articulados de cooperação e interdependência da China, que tem que investir, que precisa de crescimento keynesiano, mas esse keynesianismo verde, um bocado desesperado, nesta corrida por novos mercados, não é? Ele vai sendo modelado por questões ambientais na margem, mas não é assim muito... Podemos atingir os objetivos do COP porque o regime chinês fará tudo para sobreviver. Está a rasca para isso. Há mais questões, temos ainda alguns minutos. Por favor. Eu sou James Collis. 5 minutos e 40 segundos. Tem imenso tempo. Citizens Climate Lobby. Cidadãos pela Operação Partilha. O painel pode falar com a política de fiscalidade verde, pode ajudar a transição de decarbonização de Portugal. Ou seja, uma política mais efetiva, eficiente e equitável. Obrigado. Mais questões? Diana Lobo. Identifique-se. Como? Diga quem é. José Sousa, doutorando em Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. O professor Mário Batista Coelho, eu estou bastante de acordo com a análise que fez em termos da geopolítica do petróleo e do gás. Mas isso prova que as grandes potências não estão praticamente estão-se das tintas para alterações climáticas, não levam a sério o que a ciência está a dizer. Isso é muito preocupante, porque o gás não é uma alternativa ao petróleo. Aliás, um artigo recente diz que cerca de 50% das reservas conhecidas de gás devem continuar no subsolo, porque a serem extraídas e queimadas terão uma contribuição muito grande para o incremento das alterações climáticas. Portanto, por um lado, eu de facto concordo que pode dizer que a guerra é inevitável, dá a sensação de que os cidadãos não têm nada a dizer. Mas, por outro lado, acho que o que disse confirma que as alterações climáticas não estão na agenda a sério. A COP21 foi uma operação de relações públicas. Acho que não pode muito mais do que isso. Obrigado. Mais alguma questão? Brevíssima. Consegue ser lacónica? Diana Neves. Queria ouvir uma visão sobre um possível mercado de gás ibérico. Tem-se falado de microgás. Se isso seria, como é que isso poderia materializar? E nos dois vetores, eletricidade e gás, por um lado, nós, com as renováveis, poderíamos ser, juntamente com os sistemas de armazenamento, poderíamos tentar ser mais energeticamente independentes. Por outro lado, se optássemos por uma opção só de eletricidade e de independência do gás, ficaríamos assentes só num vetor, que seria a eletricidade. E por isso, em nome de uma independência nacional, por outro lado, poderíamos ficar limitados por só termos eletricidade. Isto num país muito mais à frente, onde já não haveria gás, já não haveria... existiria a eletrificação do setor residencial, dos transportes, etc. Por fim, sobre também uma questão política de energia. O carvão, nós temos uma central de carvão em Portugal, que é em Sines, que deve acabar o seu contrato em 2017. Por outro lado, é a central mais a sul do país. Se ela fechar, será que temos algum problema de concentração da produção toda no centro-norte? Isso é um problema ou não? Queria ouvir a vossa opinião nesse sentido. Muito
obrigado. Não temos tempo para mais perguntas. Quem é que da mesa quer abordar algumas destas questões? Os candidatos verdes. Batista, o vetor primeiro em relação ao vetor em segundo lugar. Relativamente à última questão colocada, o que se passa com a central térmica de Sines, com 800 megawatts, ela de facto vai ser descomissionada. A data prevista é 17, a EDP está a tentar ao máximo ganhar 6 meses, um ano e meio ou uma semana, porque é de longe a mais rentável de todas, e é isso que equilibra em grande parte os lucros. Mas ela vai ter mesmo que ser encerrada, e vai ser encerrada, pelo que sei, vai ser. Está já a ser preparado a substituição. A energia virá hídrica e eólica através da nova linha reforçada de 150 a 400 Falagueiras, Termós, até à zona de Setúbal, onde entronca depois na linha A400 que já existe até Sines. Portanto, vai haver um fornecimento do centro-norte do país, um mix de hídrico e eólico para o sul. Mas, de qualquer modo, o sul fica desmunido, porque neste momento não tem solar, porque não foram feitas ainda os reforços, porque, vamos dizer outra vez, se calhar, é um bocado maquiavélico, mas não, porque a EDP não permitiu que esses reforços, por exemplo, da linha Ferreira-Ourique-Tavira, que está a ser adiado há 15 anos, e é absolutamente prioritário para o abastecimento do Barlavento, do Sotavento, desculpem, vital, mas está a ser adiado em troca de interligações feitas a norte em prol do eólico e de algum hídrico. Portanto, nós em Portugal temos uma política energética, até à data, completamente putrefacta, sendo o resultado da intervenção permanente da EDP. A EDP é um mal dentro deste país. Os representantes da EDP já saíram aqui. Mas é assim, bem, esse ramo... Não vai ter tempo de explicar tudo. Não, mas, e posso ir a algum dos outros? Algum. Então, deixe-me ver o que é que será. Há várias pessoas aqui que podem apanhar o convite. Gás ibérico. Quanto ao gás ibérico, o que se passa é o seguinte. Imediatamente após a conquista da Crimeia pela Rússia, houve uma reunião de emergência do Conselho de Ministros do Ambiente, da Energia, e logo a seguir uma cimeira de chefe de Estado, em que tomou a decisão de criar um hub gasista no lado oposto da Gazprom, isto é, na Península Ibérica. E foi aí que começou a preparação do reforço que estava morto há anos das interligações de gás nos Pirineus. Nós recebemos da Nigéria, da Nigéria também, mas por via liquefeita marítima, mas da Argélia, o gás. Mas o que se prepara agora é fazer da Península Ibérica um receptor intensivo de gás, nomeadamente de shale gás americano. Portugal tem apenas um terminal, o de Sines, mas que vale bem os 6 espanhóis, que não têm capacidade de aumento de capacidade, enquanto que Sines tem ainda um potencial imenso à sua frente. Isto é, no fundo, o grande beneficiário das decisões tomadas nessas cimeiras foi Sines. Sines e o shale gás americano. Vai ter de ficar. Fico por aqui. Muito obrigado. E peço desculpa. Não serve muito pedir desculpa. Rodrigo Jorge, queria dizer alguma coisa sobre os candidatos? Sim, eu só responder à pergunta do citizens Carlos. Uma das conclusões da Ecoperma, depois de termos 2 anos e meio de existência, mais ou menos agora, consideramos que já somos uma coisa consolidada, é que nós temos que nos envolver em lobby, temos que ser proativos. Claramente é uma coisa que nós
temos que fazer. E nós, olhando para o anterior governo, que foi quem teve a iniciativa da fiscalidade verde, a mudança das tarifas para o autoconsumo, os cortes das tarifas, houve uma quantidade de oportunidades que foram perdidas, provavelmente por falta de envolvimento do lado do cidadão e por demasiado envolvimento do outro lado que foi aqui referido. Nós podemos, por exemplo, pensar na legislação do autoconsumo. Não é que é importante quando se tem uma discussão, principalmente quando estamos na universidade, chamarmos os nomes às coisas. Sim. Portanto, podemos olhar, por exemplo, para o autoconsumo, em que, para já, até achamos que a legislação não é muito má, mas há uma coisa que ainda ninguém está a pensar, que é quando a energia solar atingir 1% da capacidade instalada em Portugal, toda a gente vai ter de pagar uma taxa pela própria eletricidade que está a produzir para o seu próprio consumo. Não é uma coisa que foi empurrada com a barriga, deixou de ser não é um problema, porque era uma indústria que estava a morrer desesperada para poder voltar a instalar painéis nas casas das pessoas e, portanto, foi visto como uma benesse, mas o problema está aí à frente. Mas vocês já sugeriu a desobediência civil? Mas neste momento ainda não é preciso, porque não atingimos o 1%. Eu estava a preparar o público. Mas quer tentar o lobby antes. Por exemplo, na área dos incentivos fiscais, houve uma fiscalidade, uma política de fiscalidade verde implementada que deixou totalmente de lado as energias renováveis. E nós tínhamos um ministro do Ambiente que não seria nada de esperar isso. Portanto, se aquilo aconteceu, alguém exerceu o lobby e nós não. Podemos pensar também nos modelos das tarifas bonificadas em Portugal. É o mais forte, pelo menos. É o único lobby que lhe pode... Se eu prometer um cargo a um agente político hoje em dia na Copérnico, ele não quer. Eu acho que isso não se chama lobby, acho que é outro nome. É o lado mau, é o lobby mau. Depois há o lobby bom, que é o que nós queremos fazer. E só também para dar um exemplo, também há outras coisas que podiam ter sido feitas, como por exemplo as tarifas bonificadas. As centrais de produção hoje em dia em Portugal têm tarifas que é dúbio se vale a pena ou não produzir. No Algarve ainda é possível fazer centrais solares de até 250 kW, que têm tarifas interessantes para venda, mas a mesma capacidade no Porto já não rende. E nós temos que olhar para exemplos de fora, em que existe, por exemplo, a compensação do fator risco, que é, hoje em dia nós em Portugal pagamos 9 cêntimos por cada kWh produzido, bonificado. Na Holanda, o que fazem é dar um prémio à energia solar com um teto dos 9 ou dos 10% daquilo que se entender. Se eu vender no mercado a 5, dão-me mais 4 para eu atingir os 9. Se eu conseguir vender no mercado a 8, porque vendi muito bem a energia solar, só me dão mais 1. E todo este tipo de, não sei se posso chamar smart policy ou o que for, tem que ser levado até aos políticos. Nós vivemos numa era em que o Huffington Post ou o Guardian já conseguem ter impactos equivalentes a meios de comunicação muito mais convencional e que comunicam as típicas notícias de quem, obviamente, mete publicidade nas publicações. Muito obrigado. Sim, é mesmo um remate de toda esta discussão, no fundo, é chamar a atenção para as várias tonalidades da realidade. Ou seja, e não tomar posições tão manicaístas dos bons e dos maus, do Empire e dos que estão a resistir e das vítimas. Eu completamente enfim, ouço muito atentamente todas estas questões que o Mário Batista avançou e acho que são geopolítica absolutamente fundamentais e fica arrepiada e tenho algum conhecimento do que se passa, mas também acho que é importante não esgotar todo o discurso nisto, que só é esta realidade, mas sim que há várias realidades e que nós, uma coisa é certa, é imprevisível e é complexo. Nós não sabemos muito bem que tipo de sociedade é que vamos ter no futuro. E, portanto, é um bocadinho isso. Não caímos em categorias monolíticas. As classes médias, o que é isso das classes médias? Há vários fragmentos dentro das classes médias. Claro que ela passa a fragmentar, mas há várias subsecções de classes médias. Sociedades, enfim, preto, branco, há várias comunidades, há várias cores. Há sociedade civil, há respiração, há outras formas de manifestação, há alternativas, há um pacote imenso e é uma questão de escolha económica. mas há, portanto, é isso, pluralidade, no fundo é isso que eu quero.
dizer cacofonias. O que é aquelas cacofonias? Estou acima da hora, mas o Mário Batista Coelho pediu mais um minuto que eu vou cronometrar. Muito obrigado. E reparou nesta acusação de manicaísmo? Não vou responder. Eu espero que seja matizado. Não vai ser. Não vai ser. A propósito do que aqui foi dito, mesmo há pouco, relativamente à competitividade das fontes energéticas, nomeadamente das fósseis, articulado com subsídios e tudo mais, queria só lembrar uma coisa que é decisiva. Uma entidade que prima por tudo, menos por ser boazinha, que é o Fundo Monetário Internacional, publicou um relatório há 2 meses atrás, absolutamente escandaloso, porque aponta para o facto de os subsídios pagos pelos Estados do mundo inteiro às energias fósseis, carvão, petróleo e gás, são superiores à totalidade dos gastos no mundo inteiro para os serviços de saúde. E, portanto, está-se a discutir tostões de apoios às renováveis, quando as fósseis continuam hoje a receber milhões. É uma fraude, não tem outro nome. É uma frase forte para acabar a sua intervenção, não é preciso acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos tentar acabar a reunião agora nos próximos segundos. A discussão não fica completamente vazia. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Viram os slides que a Mónica apresentou, onde nós tínhamos um nível macro, um nível médio e um nível micro. Uma das coisas, eu não pude assistir a todo o debate, mas uma das coisas que foi bem claro aqui assim é como todas estas questões têm a ver com o ambiente, têm a ver com a energia, envolvem todos estes níveis. Há forças muito poderosas que atuam a todos estes níveis. Temos esta perspectiva que o Batista Coelho nos trouxe aqui, temos também a perspectiva de uma outra força muito poderosa, que é a força dos cidadãos, não é? Que a internet demonstrou isso. A internet poder-se-ia ter transformado numa rede exclusiva de utilização militar. Não foi isso que aconteceu, aconteceram outras coisas e o poder seguiu outros caminhos. Eu espero que a discussão tenha sido interessante e que motive pesquisas e novos debates. Muito obrigado. Bom fim de semana e bom feriado 25 de julho.